Salve, salve, moçada! Estamos aqui para a continuação da leitura do livro Essencialismo, do Greg McKeown. O capítulo de hoje é o capítulo de número 16 e se chama Subtrair. Produza mais removendo obstáculos. Começa com uma frase interessante do Lao Tse. Para obter conhecimento, acrescente coisas todo dia. Para obter sabedoria, subtraia. Muito bem, aqui ele vai falando sobre várias coisas e ele começa com uma reflexão. Qual é o caminhante mais lento de seu trabalho ou de sua vida? Qual é o obstáculo que o impede de alcançar o que é importante? Ao identificar e remover sistematicamente esta restrição, você conseguirá reduzir de forma significativa o atrito que o impede de executar o essencial. Mas não se pode fazer isso de maneira aleatória. Apenas encontrar algo a consertar aqui e ali pode provocar, no máximo, melhorias localizadas a curto prazo. Na pior das hipóteses, você desperdiçará tempo e esforço aprimorando o que não tem importância. Então aqui ele faz a distinção do não essencialista e do essencialista. O não essencialista empilha soluções fáceis, rápidas. Já o essencialista é aquela pessoa que remove obstáculos ao progresso. Ele produz mais. Então, qual que é a diferença de uma coisa e de outra? Obviamente que no nosso dia a dia vão ter coisas que a gente vai precisar dar uma solução, que são coisas pontuais, tá? Problemas pontuais que não tinha como a gente imaginar, ou que era muito difícil de prever. Porém, em boa parte dos casos, alguns problemas eles simplesmente vão se manifestando de forma cíclica, contínua, vão se empilhando e a pessoa mantém esses problemas. É desse tipo de problema que a pessoa está falando aqui. Problemas que não apenas se repetem, mas que atrasam muito a vida e a pessoa mantém dando a mesma resposta disfuncional que mantém o problema. Produza mais, eliminando mais. Aristóteles falava de 3 tipos de trabalho. O primeiro, o teórico, cuja meta final é a verdade. O segundo, prático, cujo objetivo é a ação. Mas há um terceiro, o trabalho poiético. O filósofo Martin Heidegger descreveu o poiesis como um trazer à frente. Esse terceiro tipo é o jeito essencialista de abordar a execução. Muitas vezes, não dedicamos tempo a realmente pensar sobre as iniciativas que produzirão ou não resultados. É mais fácil pensar na execução em termos de adição do que em subtração. Quando queremos vender mais produtos, contratamos mais vendedores. É claro que há indícios que comprovam que essa abordagem funciona em certa medida. No entanto, há outro jeito de pensar a melhoria de resultado. Em vez de se concentrar no esforço e nos recursos que é preciso adicionar, o essencialista se concentra nas restrições ou nos obstáculos, que devem ser removidos. Quer saber como? Então vamos lá. 1. Tenha clareza do objetivo essencial. Não podemos saber quais obstáculos remover sem termos clareza do resultado desejado. Então, de novo, nós vamos voltar a este ponto neste livro. O que você de fato quer? O que realmente é importante para você? O que realmente é essencial? Sem a resposta para esta pergunta, a gente fica dando murro em ponta de faca, ficamos atirando para todos os lados. Eu só posso saber o que não é essencial se eu sei onde eu quero ir. Eu sei que não é essencial comprar frango se eu quero fazer uma macarronada com molho à bolonhesa. Eu sei que não é essencial eu comprar farinha se o que eu quero fazer é uma sopa. Então, a gente precisa saber aquilo que quer para entender aquilo que não é importante ou desejado para aquilo que a gente quer. 2. Identifique o, entre aspas, caminhante mais lento. Em vez de mergulhar logo num projeto, pare por alguns minutos e reflita. Quais são os obstáculos no meu caminho até o resultado? O que me impede de concluir o projeto? Faça uma lista desses entraves. Talvez eles incluam falta de informação, baixo nível de energia, enfim. No topo da lista inclua a resposta à questão. Qual é o obstáculo que, se for removido, fará quase todos os outros desaparecerem? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque muitos obstáculos eles são consequências de um obstáculo maior. Qual é o alvo do essencialista? Este. Então, não é que você não deva se preocupar com outras coisas, mas você deve entender quais problemas são únicos e quais problemas são frutos de um outro problema maior ou mais importante. Tá? Por exemplo, lá,
pagar as contas, né? Às vezes a pessoa foca em querer pagar as contas, mas em não em diminuir as despesas. Então, ela se preocupa muito em ter dinheiro para pagar as contas e às vezes ela poderia focar em diminuir despesas supérfluas, coisas que ela não está gastando dinheiro, ao invés de simplesmente ficar correndo atrás de mais dinheiro. É comum haver múltiplos obstáculos no caminho de todo objetivo essencial. No entanto, a qualquer momento, há apenas uma prioridade. E remover obstáculos arbitrários pode não fazer efeito nenhum se o obstáculo primário não se mexer. Tá? Então, é exatamente sobre isso que ele estava falando. Às vezes a pessoa se mexe para resolver outras coisas, mas não a coisa que de fato é essencial, o problema essencial. E 3, remova o obstáculo. Digamos que seu caminhante mais lento seja a obsessão por fazer um relatório perfeito. Talvez você tenha dezenas de ideias para melhorar o relatório, mas nesse caso o objetivo essencial é enviar o esboço. Portanto, para remover o obstáculo, é preciso substituir a ideia. Isso tem que ficar perfeito, senão, por concluído é melhor do que perfeito. Entendem o que a gente está querendo falar aqui? Às vezes não é um problema com o teu chefe, ou um problema de falta de conhecimento. Às vezes o problema está na forma pela qual a gente pensa. E fazer pequenos ajustes nisso pode fazer toda a diferença. O caminhante mais lento pode até ser outra pessoa, o chefe que não autoriza o projeto, o departamento financeiro que não aprova o orçamento, ou o cliente que não assina o contrato. Para reduzir o atrito com os outros, aplica abordagem com mel se pegam mais moscas. Né? Então a gente pode fazer isso de várias formas. Mas foi como eu falei, às vezes o problema é o outro, às vezes é o meu pensamento, às vezes é o meu comportamento, às vezes é uma situação, né? Global da empresa, às vezes a situação está simplesmente na maneira pela qual eu opero uma determinada tarefa. De qualquer forma, o ponto é, o obstáculo mais importante é aquele a partir do qual as outras restrições ou ficam muito mais fáceis ou junto com ele somem. Quando eu encontro este ponto, eu encontro o obstáculo que eu preciso remover em primeiro lugar. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Ele é relativamente curto, mas ele é curto porque ele envolve muito mais reflexão sobre a tua prática do que um grande conjunto de conhecimentos. Espero vocês nos próximos capítulos.